Bom dia, nosso grupo irá falar sobre doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela causa uma degeneração cognitiva progressiva que se caracteriza por depósitos beta-amiloides e emaranhados neurofibrilares no córtex cerebral e na substância cinzenta subcortical. Vai ocorrer uma desordem no sistema nervoso central de caráter degenerativo que resulta na deficiência cognitiva, afetando principalmente a memória para reter novas informações. À medida que essa doença evolui, várias outras funções cognitivas, como orientação, linguagem, julgamento, função social e as habilidades de realizar as tarefas motoras, elas também são afetadas. A doença se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Então, começam a surgir fragmentos de proteínas mal cortadas e tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. E como consequência dessa toxicidade, vai ocorrer a perda progressiva dos neurônios em certas regiões do cérebro, como a região frontal, que é a região que governa a inteligência, o julgamento e o comportamento, a região temporal, que governa a memória, e a região parietal, que governa a linguagem. A etiologia da doença de Alzheimer ela ainda é desconhecida, mas provavelmente ela é decorrente de combinações de fatores genéticos e ambientais. Ela tem um início tardio, onde a prevalência e a incidência ela aumenta significativamente com a idade. No entanto, cerca de 5% a 15% dos casos eles são familiares e metade desses casos eles são precoces. Sabe-se que a demência é a forma mais comum de Alzheimer e atinge a população de idade mais avançada. A prevalência da demência, ela atinge diferentes grupos populacionais, atingindo entre 30 a 40% a população acima dos 65 anos, 1% que será de início precoce a população menor que 65 anos e ela tem o início após os 65 anos. Acima dos 85 anos, os homens eles têm uma prevalência de 0,6% e as mulheres de 0,8%. Sendo assim, a incidência maior é nas mulheres. E esses pacientes, eles costumam viver por 10 anos após o início da doença. Ao falarmos sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer, existem duas possíveis causas que sempre aparecem em destaque, que é a formação das placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Em relação à formação das placas, elas são formadas com um pedaço de uma proteína chamada beta-amiloide. Então, em indivíduos que têm Alzheimer, principalmente os que têm alguma desordem genética, é produzida uma série de enzimas que vai conseguir degradar essa proteína beta-amiloide. Vai ocorrer todo um processo de clivagem dessa proteína para que ela saia da membrana celular. Já na membrana celular, existe uma porção que fica próximo a ela, que tem característica hidrofóbica, que tem então a capacidade de autoassociação quando é liberada no espaço extracelular. Então, quando essa proteína é liberada, é formada as placas senes, que acreditam-se que elas são depositadas no tecido neuronal e causam um processo de lesão. Consequentemente, vai ocorrer a morte celular, um bloqueio da sinalização entre as células nas sinapses. Neurotransmissores estão extremamente comprometidos nessa doença de Alzheimer, principalmente a acetilcolina, que é responsável por cognição, memória e aprendizado. Já os emaranhados neurofibrilares, eles são formados por desordem numa proteína chamada proteína tau. Ela que tem a função de manutenção das estruturas dos microtúbulos vai ficar comprometida porque ocorre uma perda da capacidade de estabilização da estrutura neuronal, por decorrência de algum problema causado nessa proteína. Então, por algum desordem, alguma coisa faz com que essas proteínas fiquem hiperfosforiladas. Nesse processo de hiperfosforilação, as proteínas irão se associar e se desprender do microtúbulo que mantém as estruturas neuronais. Vai se desfazendo então esse filamento que mantém as proteínas, e esse desprendimento faz com que a capacidade neuronal modifique-se e a estrutura do neurônio fica prejudicada. Ele não consegue manter sua arquitetura e entra em processo de morte celular. Todo o processo da fisiopatologia da doença de Alzheimer é longo, contínuo, progressivo e crônico.
Em certos estágios da doença, quando os pacientes atingem seus 80 a 90 anos, eles perdem completamente sua capacidade cognitiva e suas funções motoras e acabam indo a óbito. Nessa imagem, nós conseguimos observar a diferença do cérebro de um paciente com Alzheimer e de uma pessoa normal. No paciente com Alzheimer, nós podemos notar a perda da massa neuronal e expansão de algumas regiões, como os ventrículos laterais. Essa expansão dos ventrículos acabam pressionando algumas regiões e o indivíduo perde algumas funções cerebrais. Terá também uma atrofia cortical, que causa problemas motores, e principalmente uma atrofia do hipocampo, que é uma das principais causas das perdas cognitivas e memória do indivíduo, causando então progressivamente todo aquele processo da perda de memória que o indivíduo, ao decorrer da doença, vai perdendo. O quadro clínico da doença de Alzheimer, ela pode ser dividida em 4 fases: a fase inicial, a fase intermediária, fase final e fase terminal. Na fase inicial, ela dura de 2 a 4 anos e vai ter nessa fase perda de memória, confusão e desorientação, mas em menor quantidade. Também vai ter ansiedade, agitação, alteração da personalidade, do senso crítico e se inicia também dificuldades com as atividades da vida diária, como cozinhar, comprar, dirigir, telefonar. A fase intermediária, ela está correlacionada com o comprometimento cortical do lobo parental, afetando as atividades instrumentais e operativas do paciente. Então, ele vai iniciar um processo de dificuldade em reconhecer familiares e amigos. Vai ter também uma perda em ambientes conhecidos. Ele vai chegar em um local que ele costumava ir e não vai reconhecer, vai acabar se perdendo naquele local. Vai ter alucinações, inapetência, perda de peso, incontinência urinária, movimentos e falas repetitivas, distúrbio de sono, problema com ações rotineiras e início de dificuldades motoras. A fase final é a fase onde o paciente está totalmente dependente. Ele começa a ter incontinência urinária e fecal com mais frequências. Ele não consegue mais se comunicar com as pessoas ao seu redor. Ele fica muito restrito a uma poltrona ou a um leito. E começa a aparecer úlceras por pressão, por manter sempre uma mesma posição. Ele vai ter perda progressiva de peso, infecções urinárias e respiratórias. Tudo isso na fase final. Já na fase terminal, depois de todo o processo, a doença ela seguiu todo o seu curso, toda progressiva. O paciente ele já perdeu todos os reflexos, então ele não consegue mais engolir, tossir e principalmente respirar. Então, infelizmente ele chega a óbito. O diagnóstico da doença de Alzheimer é feito basicamente por exclusão, né? O médico vai realizar exames laboratoriais, exame clínico, físico, testes neuropsicológicos para poder descartar outras patologias. Então, o diagnóstico definitivo do Alzheimer só é possível com a avaliação de uma amostra cerebral, que pode ser obtida tanto por meio de uma necrópsia, depois que o paciente entrou em óbito, e por meio de uma biópsia. Mas não é um método muito comum, portanto, incluímos no diagnóstico o histórico médico, o histórico familiar, se não tem nenhuma parente na família que tem histórico de demência, realizar o exame clínico com avaliação de memória, capacidade de concentração, orientação, linguagem, o raciocínio, percepção visual, coordenação, além de realizar também o exame físico, avaliando o tônus muscular, a força e os reflexos para detectar se não há comprometimentos. Também pode ser realizados dosagem de hormônios na tireoide
testes laboratoriais para descartar outros distúrbios com sintomas semelhantes, como alguma alteração na função hepática ou uma deficiência na vitamina B12. O exame de líquido cefalorraquidiano é útil na identificação de causas específicas de demência, como infecções no sistema nervoso central ou doenças neoplásicas. E quando é realizado o exame em paciente com Alzheimer, a gente vai perceber uma queda na beta-amiloide e uma elevação da proteína tau. O eletroencefalograma também pode ser feito para obter um registro da atividade elétrica cerebral. E em paciente com doença de Alzheimer, vai ser detectada uma lentificação dessa atividade, uma atividade cerebral vai estar diminuída. Também podem ser realizados testes neuropsicológicos, como o mini exame de estado mental, além de exames de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, a fim de descartar tumores, isquemias e hemorragias cerebrais. Nessas imagens aqui da esquerda, a gente consegue ver um córtex normal, sem alterações, né? E nessa outra imagem do lado, né, do córtex normal, a gente já percebe um córtex com atrofia, justamente devido à doença. Nas imagens aqui da direita, que tem a PET, né, que seria uma tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, que mapeia o acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Então, nessa segunda imagem aqui, né, da PET, a gente já vai perceber a diferença entre as duas por conta do acúmulo. Bom, como foi falado anteriormente, o Alzheimer é uma doença progressiva e incurável. Portanto, o objetivo do tratamento seria retardar o processo, né? Retardar as complicações, preservando o máximo possível da função motora e cognitiva do paciente, buscando a manutenção do indivíduo de forma global. Para a gente realizar a abordagem fisioterapêutica, para a gente traçar uma conduta, é de extrema importância considerar as alterações do aspecto cognitivo e também o grau de comprometimento motor, para a gente não passar dos limites do paciente. Então, para traçar uma conduta fisioterapêutica, primeiramente é necessário realizar a avaliação. Então, a avaliação fisioterapêutica, ela vai depender do comportamento do paciente. Nas fases iniciais, todos os itens podem ser avaliados, tais como a amplitude articular, a força muscular, o trofismo, o tônus, as alterações posturais e a capacidade respiratória. Entretanto, os itens relacionados à psicomotricidade também deverão ser observados e com mais cautela. A coordenação, o equilíbrio, a labilidade também, a marcha, a autopercepção, imagem corporal e funções da vida diária devem ser avaliados. Durante as fases mais tardias, em que o comprometimento do paciente aumenta, às vezes só é possível a gente avaliar mobilidade através de movimentos passivos e a avaliação pulmonar também. A conduta fisioterapêutica será escolhida levando em consideração o estágio do Alzheimer, ou seja, a fase em que o paciente se encontra. O fisioterapeuta ele vai atuar na prevenção de contraturas, encurtamentos musculares,
a prevenção de atrofias, manutenção da massa muscular, um treino de equilíbrio, de marcha para evitar a ocorrência de quedas, ou seja, procura prolongar o tempo de independência desse paciente. Na fase inicial e intermediária, são indicados exercícios aeróbicos, exercícios de alongamento, exercícios de amplitude de movimento, exercícios resistidos, de equilíbrio e coordenação, porque esses pacientes ainda não apresentam muitas limitações motoras e aí conseguem realizar a maioria desses exercícios. Numa fase mais avançada, em que o paciente ele passa a maior parte do tempo restrito ao leito, a fisioterapia vai ser fundamental para minimizar as complicações da síndrome de imobilização, como encurtamentos, perda muscular, trombose, pneumonia e prisão de ventre. Para isso, são realizados exercícios simples de alongamento, fortalecimento também, mobilização e exercícios respiratórios. Também podem ser aplicados recursos eletrotermoterapêuticos, como o ultrassom, o TENS e o infravermelho. Lembrando que a fisioterapia deve ser constante e por período indeterminado. Uma mulher de 85 anos de idade foi avaliada por um neurologista devido à perda de memória de curto prazo. Recentemente, ela foi encontrada perambulando na vizinhança em busca do caminho para sua casa. Sua filha descreveu que a paciente apresentou dificuldades na função cognitiva a partir da morte do seu marido, 2 anos antes, e que a família atribuiu a dificuldade ao luto e à depressão. A filha relatou ainda que a mãe caiu muitas vezes nos últimos 3 meses e mostrou-se mais cansada com as atividades. No exame cognitivo, a paciente não estava orientada para a data e mês, embora conseguisse identificar o dia da semana e a estação do ano. Conseguiu nomear o estado, a região e a cidade, mas não a clínica em que estava sendo avaliada. Foi capaz de recordar 3 palavras imediatamente após serem ditas a ela, embora não tenha conseguido recordar qualquer uma depois de 5 minutos de distração. Pronunciou de forma correta as 3 primeiras palavras de mundo, de trás para frente. Conseguiu dar nome a um relógio de pulso, uma caneta e um agasalho, mas não conseguiu dar nome a um botão, uma luva e uma abotoadora. Desenhou corretamente o relógio, mas não foi capaz de ajustar os ponteiros para 9 e 15. O exame neurológico geral nada revelou, exceto redução ao toque leve e vibração nas extremidades inferiores distais, bem como marcha levemente instável. A paciente foi encaminhada para avaliação e tratamento com fisioterapeuta. Exercícios de alongamento. Aumentar o comprimento de tecidos moles a fim de melhorar a flexibilidade da articulação. Exercício resistido. Seu intuito é aumentar a potência muscular, força e resistência à fadiga, onde a resistência aplicada pode ser manual ou mecânica. Método Cabot utiliza diversos mecanismos facilitadores, com a finalidade de promover e melhorar a contração muscular, a coordenação, equilíbrio e o relaxamento muscular. Exercícios de Frankel tem o objetivo de estabelecer o controle de movimento de modo que o paciente seja capaz e confiante em suas habilidades de praticar atividades essenciais para a independência na vida diária.